Produto notáveis e fatoração. Aula 2. Fatorando polinômios. Nessa aula veremos: introdução, noção intuitiva, fatoração pela colocação de um fator comum em evidência, fatoração por agrupamento, fatoração da diferença de dois quadrados, fatoração do trinômio quadrado perfeito, fatoração da soma ou da diferença de dois cubos, fatorando mais de uma vez, usando fatoração para resolver equações. Introdução. Será possível representar de alguma outra forma o número 90? Veja como podemos escrever o número 90 utilizando uma multiplicação. 2 vezes 45, 3 vezes 30, 5 vezes 18, 6 vezes 15, 9 vezes 10, 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5. Quando escrevemos o número 90 nas formas apresentadas acima, transformamos esse número em uma multiplicação de fatores. Em qualquer um dos casos, fizemos a fatoração do número 90. Assim, fatorar um número significa escrevê-lo como uma multiplicação de dois ou mais fatores. Considerando esses conhecimentos, vamos representar a área da figura a seguir. Veja que a figura é um retângulo. Primeira maneira. Vamos dizer que um dos lados desse retângulo é A e o outro lado é X. Assim, a sua área é A vezes X. Agora, traçando uma reta na vertical, podemos decompor essa mesma figura em duas partes. Na primeira parte, vamos determinar que este comprimento é B. Na segunda parte, vamos determinar que este comprimento é C. Agora notem, pela multiplicação de polinômios, podemos determinar a expressão A multiplicado por B mais C. Segunda maneira. Da mesma figura, vamos separá-los às partes decompostas. Já sabemos que um dos lados dessa figura é A e a outra é B, e sua área é A vezes B. Da outra figura, sabemos que um dos lados é A e que o outro lado é C. Assim, a sua área é A vezes C. Somaremos as áreas. Assim, teremos o polinômio A vezes B mais A vezes C. Portanto, a multiplicação de A vezes B mais C é igual a A vezes B mais A vezes C. Quando escrevemos o polinômio A vezes B mais A vezes C na forma de A vezes B mais C, estamos transformando o polinômio em uma multiplicação de polinômios. Em resumo, dizemos que fatorar um polinômio significa escrever esse polinômio como uma multiplicação de dois ou mais polinômios. Fatoração pela colocação de um fator comum em evidência. Considere as seguintes situações. Situação 1. Vamos calcular o perímetro da figura do retângulo ao lado. Vamos determinar que um dos seus lados é y, neste caso, lado esquerdo, y, e que o seu outro lado é x, lado superior, x. Por ser um retângulo, esse outro lado direito também é y, e seu lado inferior também é x. Agora, observe a expressão. Notem os fatores comuns. Temos y aqui e y aqui. Temos x aqui e x aqui. Ou seja, temos 2y e 2x. Analisem essa nova expressão. Notem que 2 é o fator que aparece nos dois termos, nos termos de x e de y. Neste caso, podemos colocá-lo em evidência. Assim, temos polinômio à esquerda e forma fatorada do polinômio à direita. Situação 2. A figura nos mostra um quadrado ABCD.
um retângulo CEFD e um outro retângulo ABEF. Vamos calcular a área total da figura. Vamos dizer que um lado desse retângulo é x. ABCD é um quadrado. Por ser um quadrado, o seu outro lado também é x e sua área x². E vamos dizer que um dos lados desse retângulo é y. Por consequência, o seu outro lado é x, correspondente ao do quadrado. A sua área é xy. Agora, observe a área total do retângulo. Sabemos que o seu lado esquerdo é AB. Porém, AB está representado por x. E que o outro lado é AF. Ou seja, para determinar a área desse retângulo, basta multiplicar os seus respectivos lados, AB vezes AF. Porém, AF está sendo representado pela decomposição de x mais y. Assim, determinamos a expressão que representa a área do retângulo ABEF. Ou seja, assim concluímos que x² mais xy é igual à multiplicação do x por x mais y. Agora notem no lado esquerdo. Percebam que x está em ambos os termos. Neste caso, dizemos que x é um fator comum dos termos do polinômio e foi colocado em evidência, conforme o do lado direito. Fatoração por agrupamento. Observe as seguintes situações. Situação 1. Analise a figura. Dessa figura, vamos traçar uma reta horizontal e uma vertical. Vamos dizer que o lado deste retângulo é x e que o seu outro lado é A. Uma vez determinado os seus lados, a sua área é A vezes x. Agora, vamos dizer que um dos lados desse quadrilátero é B. Porém, o seu outro lado corresponde também a x. Assim, a sua área é B vezes x. Deste outro quadrilátero, dizemos que um dos seus lados é y e que seu outro lado corresponde também a A. Assim, a sua área é A vezes y. Agora, observe esse outro retângulo. Um dos seus lados corresponde a y e o outro corresponde a B. Dizemos que sua área é B vezes y. Situação 2. Tomando como referência a figura da situação 1, temos comprimento y, comprimento A, comprimento B e comprimento x. Observem a figura decomposta. O quadrilátero superior chamaremos de região 1 e o quadrilátero inferior chamaremos de região 2. O lado superior da figura chamaremos de C. Iremos calcular a área das duas regiões. Para calcularmos a área da região 1, basta multiplicarmos os seus respectivos lados, neste caso, x e c. Portanto, observe que C é a composição de A mais B. Para calcularmos a área da região 2, basta multiplicarmos também os seus respectivos lados, neste caso, y e c.
Como já visto anteriormente, C é a composição de A mais B. Assim dizemos que x vezes A mais B corresponde à área 1. E que y vezes A mais B corresponde à área 2. Portanto, a área 1 mais a área 2 corresponde à área total. Situação 3. Utilizando da mesma figura das situações anteriores, temos o comprimento A, comprimento B, o comprimento X e o comprimento Y. Vamos dizer que o comprimento deste lado é D. E o comprimento deste outro lado é C. Se tivermos que calcular a área total dessa figura, basta multiplicar os seus lados. D vezes C. Porém, agora analisem. D é composto por outros dois comprimentos, x mais y. E C é composto também por outros dois comprimentos, A mais B. Como as três figuras têm áreas iguais, podemos escrever conforme o ilustrado. À esquerda, temos o polinômio, e à direita, temos a forma fatorada do polinômio. Veja como podemos escrever algebricamente, na forma fatorada, o polinômio ax mais bx mais ay mais by. Observem os termos semelhantes. Temos termos de x e termo de y. Neste caso, vamos colocar em evidência os termos de x e os termos de y. Observe novamente que temos um fator comum, a mais b. Neste caso, colocamos também em evidência. Assim, temos a forma fatorada do polinômio. Fatoração da diferença de dois quadrados. Observe a figura. A figura representa um quadrado de lado x e de área x². Agora vamos inserir um outro quadrado de lado y e área y². Notem que ele é o menor que o primeiro. Se conhecemos um dos lados do quadrado maior e um dos lados do quadrado menor, então podemos dizer que a diferença de ambos e o comprimento restante é x menos y. Subtraímos o quadrado menor do quadrado maior. Vamos cortar a figura que está sendo indicada. Notem que temos um retângulo, onde um dos seus lados é y e o outro é x menos y. Para calcular sua área, basta que multipliquemos os seus respectivos lados. Neste caso, um lado é y, multiplicando pelo outro lado, x menos y. Uma vez recortado e colado na parte inferior da figura principal, podemos uni-los. Assim, temos uma nova figura. Notem que para calcular a área dessa figura, basta calcularmos os seus respectivos lados. Neste caso, temos o lado vertical multiplicado pelo lado horizontal. Porém, o lado vertical
é x mais y. E o lado horizontal está sendo representada por x menos y. Logo, conclui-se que o polinômio x² menos y² é igual ao produto de x mais y por x menos y, pois a área de ambas as figuras são equivalentes. Fatoração do trinômio quadrado perfeito. Em aulas anteriores, foram deduzidos os polinômios. A figura 1 representa o quadrado da soma de dois termos. A figura 2 representa o quadrado da diferença de dois termos. Os polinômios citados são chamados de trinômios quadrados perfeitos. Trinômios, porque possuem três termos. Quadrados perfeitos, porque o primeiro representa o quadrado da soma de dois termos, e o segundo representa o quadrado da diferença de dois termos. Nem todos os trinômios são quadrados perfeitos. Como saber se um trinômio é ou não um quadrado perfeito? Veremos um exemplo. x² mais 8xy mais 16y². O primeiro passo é verificar se há no mínimo dois quadrados no trinômio. Neste caso, temos x² e 16y². O próximo passo é extrair a raiz de ambos. Pela propriedade de radiciação, a raiz do produto é o produto das raízes. E outra informação importante a se saber é que a raiz é a operação inversa da potenciação. Quando aplicamos uma sobre a outra, ambas se cancelam. Daí temos que do primeiro quadrado temos o comprimento x e do segundo quadrado temos o comprimento 4y. De ambos os comprimentos, podemos deduzir a área de um retângulo. Porém, analise na figura abaixo. Neste caso, temos dois retângulos. Assim, devemos multiplicar por 2, pois representa dois retângulos. Logo, sabemos que 2 vezes x vezes 4y é igual a 8xy. Agora notem que o resultado corresponde a um dos termos do trinômio quadrado perfeito. Assim, podemos afirmar que é um trinômio quadrado perfeito. Fatoração da soma ou da diferença de dois cubos. Observe as multiplicações. X vezes x², x vezes menos xy, x vezes y², y vezes x², y vezes menos xy e y vezes y². Organizando os termos, temos x² menos x² mais xy² mais x² menos xy² mais y². Observem os termos semelhantes. Porém, se observarmos com mais detalhe, notamos que ambos os termos são opostos, ou seja, ambos se cancelam. Assim temos x³ mais y². Portanto, concluímos que x³ mais y² é o produto de x mais y por x² menos xy mais y². Situação 2. X vezes x², x vezes xy mais x vezes y² menos y vezes x², menos y vezes xy e menos y vezes y².
Organizando cada termo, temos x ao cubo, x² y mais xy² menos x² y menos xy² menos y ao cubo. Vamos analisar os termos semelhantes. Notem que temos mais x² y e menos x² y, ou seja, ambos se cancelam por terem sinais opostos. Outro termo semelhante, xy², por terem também sinais opostos, também se cancelam. O que nos resta é x ao cubo menos y ao cubo. Portanto, concluímos que x ao cubo menos y ao cubo é igual a x menos y multiplicado por x² mais xy mais y ao quadrado. Fatorando mais de uma vez. Vamos fatorar o polinômio x² menos 16. Utilizando a propriedade da potência de outra potência, sabemos que x² é igual a x² elevado ao quadrado e 16 é igual a 4 ao quadrado. Iremos utilizar uma ferramenta chamada mudança de variável. Neste caso, x² será representado por t, ou seja, onde que tiver x², estaremos substituindo por t. Assim temos t² menos 4 ao quadrado. Notem que 4 ao quadrado continua e o termo que foi mudado foi x², que passou a ser representado por t. Agora notem que temos uma diferença de 2 quadrados. Então, podemos escrever que t² menos 4 ao quadrado é igual a t mais 4 vezes t menos 4. Voltando para a variável x. Onde que há termos de t, estaremos substituindo por x². Daí temos o produto de x² mais 4 por x² menos 2². Agora notem que temos mais uma vez uma diferença de 2 quadrados. Assim, podemos fatorá-lo. Ou seja, x² menos 2 ao quadrado é igual ao produto de x mais 2 por x menos 2. Usando a fatoração para resolver equações. Existe uma propriedade importante, válida para os números reais, em que mostra que, se o produto de x e y for nulo, então temos que x é igual a zero ou que y é igual a zero. Considere essa propriedade e usando os casos de fatoração, podemos resolver algumas equações. Exemplo. Quais são as raízes da equação x² menos 16? Como x² menos 16 é uma diferença de quadrados x² menos 4 ao quadrado, temos que x² menos 16² igual a zero é equivalente a x² menos 4 ao quadrado igual a zero. Lembrando que x² menos 4 ao quadrado, na forma fatorada, é x mais 4 vezes x menos 4. Assim temos x mais 4 vezes x menos 4 igual a zero. Mencionamos anteriormente, para que num produto haja um resultado nulo, um dos termos deverá ser nulo. Então, neste caso, x mais 4 é nulo ou x menos 4 é nulo. Se dissermos que x mais 4 é nulo, resolvendo essa equação, dizemos que x é menos 4. Se dissermos que x menos 4 é nulo, resolvendo essa equação, dizemos que x é igual a 4.
Então, as raízes da equação x² menos 16 igual a zero são os números menos 4 e 4. Caros alunos, nessa videoaula abordamos toda a parte teórica deste conteúdo, pois nas próximas aulas realizaremos exercício de aplicação para a fixação dos conceitos estudados neste conteúdo. Até a próxima aula!